E vamos falar de outra medida. O presidente Lula assinou uma medida provisória que amplia a isenção da conta de luz. A proposta pode impactar até 60 milhões de pessoas. O texto foi apresentado a parlamentares e ao presidente da Câmara, Hugo Mota, e Senado, Davi Alcolumbre. Na manhã de hoje, Lula se reuniu com os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, para fazer os últimos ajustes da proposta. Meu querido Rodolfo Maris, já ensinava o saudoso monetarista da Escola de Chicago, Milton Friedman, que não existe almoço grátis. Claro que a fraude de INSS atingindo os mais pobres tem abalado a credibilidade do governo. Essa medida, para quem consome até 80 quilowatts de energia elétrica e vai ter isenção total, e outras famílias que são pequenos consumidores, uma isenção de até 12%, uma diminuição nas contas, serão pagas provavelmente pela classe média, pela indústria e pelo comércio. Como você vê, então, essa possibilidade? É uma medida provisória, ela tem que ser votada em até 120 dias, senão ela perde a validade. Qual a sua avaliação? É bom? Claro que é, mas quem vai pagar essa conta? Nós. Essa é a questão. Uma medida totalmente populista que vai beneficiar cerca de 60 milhões de pessoas no Brasil, mas que outras milhões de pessoas vão acabar tendo a sua conta de luz um pouco mais cara devido a essa assinatura do presidente Lula. O que eu vejo como essa medida? Está uma popularidade lá embaixo, uma popularidade que já está chegando na linha da cintura, daqui a pouco pode chegar até no calcanhar, ou seja, caindo cada vez mais, e o Lula vem com uma medida populista, como foi no Lula 1, no Lula 2, e ele está tentando implantar as suas bandeiras de campanha no Lula 3, mas está muito difícil. Nós tivemos agora, aí, há 2 meses atrás, a questão do pé de meia, que foi feita na Bacia das Almas, quando ainda nós não tínhamos nenhum orçamento para 2025. Foi assinada ali na Bacia das Almas, falo mais uma vez sobre isso. Uma medida totalmente populista, tendo em vista que o seu maior base eleitoral no Norte e Nordeste também vem caindo a sua popularidade. O que ele faz agora, então? Ele tem uma medida dessa, que vai beneficiar 60 milhões de pessoas, que até 80 quilowatts, o que eu acho muito baixo, na verdade, porque uma pessoa sozinha consome muito mais do que 80 quilowatts por dia. Uma família, em média, consome de 120 a 180 quilowatts por mês. Olha só, devemos ver agora, Capês, como vai funcionar isso lá com os seus aliados, se isso vai passar ou se não vai passar, e se de fato daqui 1 mês ou 2 meses, na verdade são 90 dias, né, tem 90 dias para que a gente sinta no nosso bolso essa medida que o Lula está tomando, venha de fato ocorrer. Pois é, meu querido Emerson Tawil, a questão da inflação é que você dá um presente com uma mão e tira com a outra. Porque no momento que você cria uma isenção que pode aumentar o déficit fiscal, você obriga o Banco Central a elevar a taxa de juros. Você aumenta, elevando a taxa de juros, o pagamento dos juros da dívida, o serviço da dívida, que já tem mais de 1 trilhão por ano. E aí o resultado é inflação, tomate subindo 30%, ovos subindo 43%. Então, quando a gente faz uma análise, a gente procura fazer uma análise, eu quero ouvir sobre o equilíbrio entre o benefício, mas se é um benefício que vai ser compensado por uma perda ou não. Bom, não sou economista, Capês, mas assim, todo mundo sabe que na economia, para alguém ganhar R$1, alguém perdeu. E essa medida vai atingir cerca de 60 milhões de pessoas no país. Não sou contra ajudar as pessoas mais necessitadas, mas o grande problema é a sobrecarga que vem dia após dia naqueles que contribuem, que trabalham, laboram diuturnamente, de maneira muito difícil, sacrificante. Não são poucos também, não estamos falando dos grandes empresários, das pessoas mais abastadas financeiramente. E o governo vem, do meu ponto de vista, tentar alavancar um pouco mais a sua popularidade, que está em baixa. A última foi avaliada em 38%, ele vem caindo dia após dia. E isso preocupa, porque esses 60 milhões de pessoas serão contempladas, né, com esse projeto do governo federal, vai ter um custo de 3,6 bilhões de reais para a economia. E como você disse, levando em consideração que no país nós temos cerca de 17% de furto de energia, ou seja, os famosos gatos, que geram um gasto para a economia de 10,3 bilhões de reais, somados aos 3,6, nós estamos aí na ordem de quase 15 bilhões.
mais o rombo do INSS, tudo na casa do bi, tudo bi. E eu não sei, essa conta uma hora vai chegar e vai quebrar, não tem outra alternativa. É matemática pura e simples, isso qualquer analfabeto funcional consegue fazer essa conta. Então, tentar dar um agrado à população, como eu disse na outra fala, pão e circo mais uma vez, isso pode contemplar os 60 milhões de brasileiros que são considerados ali na utilização de até 80 mil quilowatts. Para ter uma ideia, nos furtos de energia são cerca de 40 terawatts furtados. E isso quem paga é o contribuinte. A conta sempre sobra para o contribuinte. O sujeito que acorda cedo, estou falando do sujeito que ganha um salário mínimo, tá? Que acorda cedo, labora 22 dias por mês, que paga os seus tributos, que fica 4, 5, 6 horas no ônibus. É ele que paga a conta. É fácil fazer cortesia com o chapéu dos outros. Esse projeto não é muito bem-vindo agora. Os pobres realmente precisam, mas precisam muito mais do que benesses. Precisam ter condições dignas de ter o seu próprio sustento sem depender do próprio governo. Toda vez que o governo cria uma dependência da população para com o seu governo, isso é um sistema, é um ciclo vicioso que pode comprometer as eleições, porque esse sujeito que depende da economia, depende do governo, ele muito provavelmente seja complacivo ao governo que aí está. E eu sou totalmente contra. Professor Túlio Nasa, aqui no site de economia do G1, de abril de 2025, um mês, desconto para os mais pobres pode custar 4,5 bilhões de reais, 4 bilhões e 500 milhões de reais para outros consumidores. É a tese do Milton Friedman. Alguém paga esta conta. Só o governo que precisa economizar mais, né? Não o consumidor, a classe média tem que ser penalizada, mas eu quero te ouvir. É isso mesmo, Capês. Na verdade, lendo hoje mais atentamente sobre esse assunto no café da manhã, eu descobri, viu, Emerson, aonde que quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar essa conta já tá previsto ali nas faixas de consumo de energia, aonde que vai aumentar. É a classe média. É a classe média que vai pagar essa conta. Então, é uma medida realmente populista, vai beneficiar quem consome menos, mas vai onerar quem consome mais. E aí a grande pergunta que se faz, então, Capês, é a seguinte: como é que é possível baratear o serviço sem que haja esse ciclo vicioso de que vou cobrar menos de uma parcela, mas eu onero mais a outra? É mais ou menos que nem a reforma tributária e a isenção dos 5 mil lá do imposto de renda. Quem é que vai pagar a conta? É a pessoa jurídica, é a distribuição de lucros da pessoa jurídica, que já tem 34% de carga tributária. Então, no final das contas, não se consegue reduzir o custo Brasil. Como que se reduziria o custo Brasil? De novo, tudo está ligado ao orçamento público. Tudo está ligado ao orçamento público. Por quê? Veja, esse 50% do total, 50 bilhões de reais que está na mão de emendas parlamentares, se pelo menos reduzisse para 5 bilhões, sobra 45 bilhões. Sabe o que o governo poderia fazer? Investir em infraestrutura para o serviço de energia elétrica no Brasil. Hidrelétricas, cabeamento, por exemplo, por baixo das calçadas. Isso evita demais, economiza demais no custo de manutenção, de reposição. Então, furtos, etc. Então, infraestrutura, investimento na rede elétrica brasileira é que permitiria realmente reduzir o preço, e não precisa ser economista, basta entender um pouco de Estado, de governo, reduziria definitivamente de forma consistente o preço. Mas como que a gente vai ter esse dinheiro para investir em obras de infraestrutura ou obras de contenção de enchente, por exemplo, que o Rio Grande do Sul está enfrentando, se esse dinheiro de investimento está na mão do troca-troca político, está na mão das emendas parlamentares? Então parece que eu estou sendo repetitivo de forma chata? Estou, mas é isso que está na ordem do dia, Capês. Professor, só uma partezinha, o que o senhor fala aqui, o que dá uma economia para o país é você colocar, né, uma ordem econômica estável, uma moeda forte, condições educacionais e sociais dentro de uma nação que possa progredir, alavancar, fazer uma escalada em que ele não precise depender do governo, que ele tenha condições próprias e que a economia seja uma coisa pujante, que a nossa sociedade tenha condições plenas de se autogerir sem depender de um governo que muitas das vezes se mostra fracassado e faz políticas sociais para tentar as benemerências e alavancar a sua estatística furada, como disseram.
Perfeito, Emerson. E sabe como que se faz isso? Desculpa, Capês. Como que vai desonerar o cidadão e permitir que ele seja independente, que ele prospere economicamente? Somente reduzindo a despesa pública. Sabe por quê? Porque se não reduzir a despesa pública, o Estado vai ter que cobrar mais imposto. E aí o cidadão vai ter que pagar mais e ele não consegue se manter, não consegue se independer. Então, de novo, parece o óbvio lulante, mas é a realidade. Preciso controlar a despesa pública. A plebe manter nuclear. Cara, o senhor colocou uma pauta aqui, professor, muito interessante, porque a gente está querendo cobrar e falar de quilowatts, de energia, mas nós não temos saneamento básico no Brasil, tá? Mais de 49 milhões de pessoas vivem nessa situação. Nas comunidades, que é a grande porcentagem das pessoas, as periferias é quem sustenta o coração financeiro do país, não tem saneamento básico. Como que nós vamos pensar na possibilidade de um país de primeiro mundo de colocar os fios, como é na Oscar Freire, por exemplo, né? Porque Oscar Freire é um centro, é um polo ali muito importante para o comércio autolucrativo, chique na cidade de São Paulo, então não é viável você ter ali aqueles fios passando, não é fotogênico aquilo ali. Agora, nas periferias, você vê um emaranhado de fios que ainda a gente não consegue nem entender como que a Enel consegue olhar para aqueles fios e distinguir o que cada um significa. Nós estamos falando de país de primeiro mundo, sabe? Deveria ser aberto, essa chancela que o Lula colocou agora, para todos os brasileiros, ou pelo menos diminuir, já que nós estávamos rodando em bandeiradões aqui no Brasil há pouquíssimo tempo atrás, mês passado, por exemplo. Agora, quer beneficiar 60 milhões de pessoas, colocando nas custas da cidadão da classe média, essa conta não é benéfico. É aquela história do cobertor de solteiro. Sabe qual é a história do cobertor de solteiro? Ou você cobre o seu pé e descobre a cabeça, ou você cobre a cabeça e descobre o seu pé. É assim que nós vivemos. O brasileiro se adaptou a isso. E é quase que uma política que inadmissível. Mas o brasileiro vive na questão da sobrevivência. Aqui é jungle, é a selva onde o Brasil se encontra. Sérgio Zagarino. Isso não é uma medida que está beneficiando 60 milhões de brasileiros. Não é. Isso é uma medida que está beneficiando o próprio governo. Isso é uma medida que está beneficiando a manutenção do poder a qualquer custo. Eu digo isso porque medidas que beneficiariam o povo brasileiro seriam fazer com que tivéssemos uma responsabilidade fiscal e uma austeridade fiscal enorme, seriam medidas para fazer com que não tivéssemos um prejuízo acima de 7 bilhões de reais nas estatais, seria acabar com essa farra do boi de 60 milhões de reais de emendas parlamentares, seria reduzir a dívida pública no Brasil, que chega a 80% do PIB, seria fazer com que nós não tivéssemos tantos servidores recebendo acima do teto, gerando um prejuízo anual de mais de 5 bilhões, seria discutir a redução do fundo eleitoral e do fundo partidário, que somados se dá em 6 bilhões. Sabe quanto custa essa medida do Lula? Agora, essa brincadeira que ele vai assinar. Olha, gente, estou aqui brincando de fazer política, fingindo que vou beneficiar, quando na verdade é uma medida populista, barata, que tem apenas interesse de benefício próprio, já que sua popularidade está sendo destruída em razão de tudo que eu falei, reflexo da economia, que vai fazer com que ele não tenha condições de ser reeleito. Então, essa medida vai ser na caneta, não tem condições de ser aprovada no Congresso, já fica uma súplica, um pedido para o Congresso, porque isso é uma brincadeira, porque essa brincadeira de mau gosto vai gerar um prejuízo para os nossos cofres públicos, já estão arrebentados de mais 3,6 bilhões de reais. Deve ser muito fácil brincar com 3,6 bilhões de reais com dinheiro que não é dele, porque esse dinheiro é do povo brasileiro. Então, você brasileiro que está assistindo, cobre medidas duras do governo para termos responsabilidade fiscal. E aí sim, você vai conseguir ter dinheiro, renda, para pagar a tua conta de luz, sem precisar desse benefício. Vamos lá. Ó, tudo tem dois lados. O Zagarino é bravo, mas eu sou obrigado a fazer aqui. Ó, é uma medida que vai dar isenção integral para famílias de baixa renda que consumam até 80 quilowatts. Se ela consumir acima de 80 quilowatts, ele paga consumir acima. Essa isenção até 80 quilowatts vale para essas famílias de baixa renda, que estão ali no CAD único, que tem uma renda de meio salário mínimo per capita na família. Então, beneficiaria em tese 60 milhões de pessoas. Mas aí vai transferir essa conta para a classe média, para o comércio e para a indústria. Isso vai ter impacto, claro, na inflação. Agora, 80 quilowatts, para vocês terem uma ideia, a Enel cobra 25 centavos por quilowatt. Se você fizer uma conta aqui de padaria, 80 quilowatts vezes 25 centavos, quer dizer, até R$20 está dada esta isenção. Então, às vezes a notícia tem aquele bruta daquele impacto,
mas você vai ver, são ali R$20. Mais ou menos o que subiu a dúzia de ovos aí nos últimos 5 meses. Vai baixar, certo? Capês. Muito bem. O ovo baixa, né? Vai baixar, a gripe capiar, né? Mas o Capês, Sérgio Zagarino pediu a palavra, e ele está bravo hoje, né? Mas nós estamos dando aquele equilíbrio. Quer dizer, o que dá é a César, o que é de César. Foram 4,3 bilhões de reais desviados de pensionistas e aposentados, no caso do INSS. Isso é verdade. A classe média vai pagar, mas também tem a esses R$20 até 80 quilowatts que vão ser concedidos. A gente não sabe ainda se a medida provisória vai ser aprovada ou não. O governo está se virando, porque ele não sabe de onde tirar o dinheiro, mas está tentando ajudar. É esse o ponto que eu quero chegar. Qual o Brasil que nós queremos? O Brasil que o governo tem que ficar subsidiando conta de luz de R$20? Ou o Brasil que nós queremos é um país que as pessoas tenham condições de ter renda e poder, ao final do mês, pegar a sua conta de luz de 20, 30, 40 reais, que seja o valor dela, e pagar ela com orgulho? Essa é a diferença de proposta de Brasil que nós estamos discutindo. Porque essa proposta de Brasil que está sendo discutida e apresentada por esse governo, principalmente com medidas populistas como essa, é um país que está indo à falência. Mas, meu querido professor Trunaz, é uma medida populista ou é uma medida popular? O governo está atendendo a população de baixa renda, afinal de contas. Está certo que em 2027 não vai ter dinheiro para pagar a saúde e a educação, mas o governo está se virando, está tentando ajudar de alguma maneira. Ele quer baixar a taxa de juros sem parar de gastar, não é verdade? Quer garantir o sigilo de gastos ali pessoais do presidente, da primeira-dama. Isso são coisas que ele está... Agora, por outro lado, ele tenta reequilibrar. Como é que você vê a questão do equilíbrio fiscal, que é você gastar menos do que você arrecada, ou gastar pelo menos aquilo que você arrecada? Como é que você vê essa possibilidade de governos que têm um viés mais assistencialista e, portanto, eles agradam à primeira vista, prima facie, a população de mais baixa renda, mas isso vai acarretando um atraso e um custo com o serviço da dívida pública. Como é que você... Porque eu vi o professor Túlio Nasa, estava vendo uma matéria sobre o endividamento dos Estados Unidos. Então, a dívida dos Estados Unidos deve chegar no final do ano, professor, em 38 trilhões de dólares. 38 trilhões de dólares vai dar mais ou menos para os Estados Unidos pagar 1,2 trilhões de dólares por ano de juros. 1,2 trilhões de dólares de juros. É quase o PIB do Brasil. Vai ter que pagar por ano. E aí eles estavam dizendo, isso significa que os Estados Unidos vão quebrar ou não? E segundo os economistas, você tem que pegar lá o PIB dos Estados Unidos, que é 28 trilhões. Se você estiver pagando mais do que 6% do PIB em juros, tua economia entra em perigo, é uma situação de irreversibilidade. 28 vezes 10% é 2,8%, 5% é 1,4%. Você ainda está pagando a taxa de juros compatível com juros. O que me preocupa é o Brasil, porque nós temos aí um PIB de 11 trilhões de reais e estamos pagando 1 trilhão de juros, já é 10%. A possibilidade de default, não estou querendo criar alarme, mas nós estamos numa situação que nossa nota de investimento vai ser rebaixada. E o governo continua como se estivesse no mundo de Nárnia. Queria que você fizesse uma análise sobre essa questão da responsabilidade fiscal e da alta taxa de juros que estamos pagando. Perfeito, Capês. Sua pergunta ela é bem complexa. Eu vou tentar aqui de forma didática não resolver todos os problemas do Brasil, mas pelo menos explicar para a nossa audiência o que acontece. Capês, aí tem duas situações que precisam ser medidas e analisadas. A primeira delas tem a ver com o que a gente está falando há pouco tempo aqui, sobre reeleição. O problema desse governo é o seguinte, está muito próximo das eleições do ano que vem. Então não é possível para o governo fazer uma reforma administrativa, enxugar os gastos, para que possa girar a roda da economia com credibilidade, com confiança, e abaixar a inflação e ele ter tempo de melhorar a popularidade. Então essa medida de responsabilidade fiscal que o governo deveria adotar, ela leva tempo. Ela leva tempo, ela leva alguns sacrifícios eleitorais, ela leva quebra de populismo. Então o governo, é por isso que o governo Lula já disse que não está preocupado com o déficit público, que ele vai dobrar a aposta. O que ele vem fazendo? Ele vem, ao contrário de reduzir despesa, ele está soltando crédito para a população, para que a população tenha a sensação de que a economia está bem, está boa.
ele está fazendo medidas populistas. Então, esse é o primeiro problema, que é o da reeleição, que é um problema que precisa ser discutido, sim, precisa ser analisado para evitar esse tipo de medida. E o segundo item, Capês, que é fundamental, é chamado a qualidade do gasto público. É preciso desmistificar algumas coisas. Eu já ouvi aqui muitos defensores do governo dizendo que países evoluídos têm um alto índice de endividamento. Então, que eles preferem ter o endividamento, que prova que os países evoluídos estão no caminho certo, que o problema não é o endividamento. Mas dentro do endividamento, de novo, o diabo mora nos detalhes. É preciso diferenciar o que é déficit público com o que é investimento. Eu vou explicar. Um país pode estar endividado porque ele está fazendo grandes obras de infraestrutura. Eu estou fazendo grandes obras de saneamento básico, como o Rodolfo pediu aqui, eu estou fazendo grandes obras de infraestrutura no país para conter enchentes. Então é evidente que haverá um endividamento maior naquele país. Mas esse endividamento, ele é momentâneo e ele vai trazer riqueza para frente. Outra coisa é o déficit, ou seja, é a dívida do poder público gerado porque o poder público gasta mais do que arrecada. Então, o problema em si, Capês, não é ter ou não dívida o governo federal. É exatamente a qualidade dessa dívida, onde esse dinheiro está sendo aplicado. E no Brasil, nós estamos assistindo hoje uma realidade que, em vez de se investir em saneamento básico, sistema de energia elétrica, está se investindo em quê? Em emenda parlamentar. Está dando dinheiro para os parlamentares venderem apostila de ensino para as prefeituras, para vender equipamento na área esportiva, para fazer asfalto, quando, na verdade, o dinheiro de investimento seria para obras de longo prazo. Essa é a razão pela qual esse dinheiro existe. Ele não é para pequenas ações. Esse é o problema. O diabo mora nos detalhes, Capês. E tem a condição mínima também de sobrevivência aqui, né? Porque quando a gente fala de saneamento básico, as pessoas não parece que nem todo mundo entende. Mas é verdade, pavimentação, esgoto, dá enchente, você não tem esgoto, você tem um retorno fluvial. É uma coisa que a gente tem que parar para pensar. E se a gente quer um país de primeiro mundo, nós devemos, antes de abrir os cofres e colocar um projeto como esse, por exemplo, que não vai beneficiar 60 milhões de pessoas, é trazer uma resposta para o problema que já existe. É só chover, por exemplo, no Brasil, que o Brasil não está preparado, São Paulo não está preparado, o Rio Grande do Sul não está preparado. E o que o governo faz com isso? É a grande resposta que tem que ter, sabe? Melhorar a questão de ensino, melhorar os hospitais públicos, melhorar a segurança pública, que tem sido agora muito falada, porque é o grande pilar hoje desse governo é falar da segurança pública, tanto é que nós temos uma PEC que está tramitando aí, mas nós não podemos esquecer da economia, que todo dia nós falamos aqui, que é um outro grande pilar, educação e exatamente a saúde. Pega esse dinheiro, investe nisso, tenta sanar, por exemplo, os problemas que já existem. Não trazer para quem consome 80 quilowatts, eu não estou aqui descredibilizando essa medida, mas eu acho que essa medida populista é muito mais pensando em voto para 2026 do que, de fato, pensar no bem do ser humano comum. Perfeito. Vamos só também botar as questões. Até 80 quilowatts, né? A Enel cobra 0,25 kW, tem empresas que cobram até R$1, enfim. Até 80 kW de consumo mensal, famílias de baixa renda não pagam. Agora, em média, uma família consome 450 kW por mês. Para você consumir 80, uma média, às vezes, de 20 kW por dia, de 20 a 50 kW por dia. Então, a possibilidade de alguém consumir até 80 quilowatts no mês é muito restrita. Uma faixa muito pequena de pessoas ficará isenta. Vai ter que acabar pagando porque vai consumir mais do que 80 quilowatts. Então, é preciso tomar um pouco de cuidado quando se faz esse cálculo, esses benesses. É melhor, como diz o professor Túlio Naso, investir na maior produção de energia elétrica, de buscar outras formas, outras fontes de energia limpa. Tem a energia eólica, não é? Não teve uma presidente que sugeriu armazenar o vento? Teve? Então, existem possibilidades aí que têm que ser discutidas em aberto. Sérgio Zagarino, você foi muito crítico. Você poderia fazer uma análise agora da questão do déficit fiscal sem ser tão amargo? Poxa! Fica difícil, Capês. Fica difícil a gente falar aqui toda semana com o nosso telespectador, porque toda semana a gente vem aqui e discute uma medida que, mais uma vez, demonstra que não há uma preocupação com
a austeridade fiscal, com os gastos públicos. Você vê aqui o Congresso tomando decisões sem pé nem cabeça, muitas vezes fisiológicas, apenas com interesse próprio, sempre lembrando que o que importa para eles é a manutenção do poder. Vide agora essa possibilidade de aumento, de tempo lá permanecendo no Poder Legislativo. Só que quem é o responsável pela tomada de decisão, por tocar o país adiante, é o poder público na figura do Poder Executivo. Essa medida que está sendo tomada agora pelo presidente Lula, através de uma canetada, tinha que vir a público o ministro da Fazenda, senhor Fernando Haddad, e falar, espera, não é bem assim, não é na base da canetada que se resolve. Vamos entender como é que a gente vai conseguir pagar essa conta. Vamos entender se existe a possibilidade esse ano de tomar essa medida, porque ano que vem não vai dar, já que é ano de eleição. Então, às vezes, a gente tem que pensar que nem sempre nós podemos tomar as decisões que nós queremos. Vamos supor que o presidente foi o maior inocente do mundo, ele quer ali que a pessoa que tem menos condições, que não consiga pagar esses R$20, ele tem essa isenção. Ainda assim, não é dessa forma. É isso que o professor Túlio estava explicando. Existem N formas de você conseguir atender a tua finalidade. Não simplesmente pegando uma caneta, tirando uma ideia de gênio e falando, agora eu vou resolver o problema do Brasil com base numa canetada. Não. Uma última questão, professor Túlio, bastante rápido, nós estamos no História para Ninguém. Tem um tema aí para entrar, um ex-deputado da Ucrânia foi morto, então a tragédia está acontecendo lá. Como é que fica a tal da lei de responsabilidade fiscal? Porque como é que existe responsabilidade fiscal quando se gasta mais do que se arrecada? Não há nenhuma consequência com relação a isso. Quer dizer, em 2000 foi aprovada a lei de responsabilidade fiscal, o senhor já foi gestor público, o senhor tem experiência, professor da área. Por que a lei de responsabilidade fiscal não consegue deter esses estouros no teto de gastos? Olha, Capês, é evidente que a lei de responsabilidade fiscal não consegue controlar a atuação do dia a dia do gestor. A lei é feita para ser cumprida, né? Ela não tem o poder de entrar na cabeça das pessoas e dizer, cumpra-me, por favor, eu estou aqui pedindo para ser cumprida. Mas o fato é o seguinte, que a lei de responsabilidade fiscal, ela foi quem tirou efetivamente o Brasil de uma inflação galopante terrível na década de 80 e década de 90. Só deu certo o Plano Real, vamos lembrar a nossa audiência, porque junto com ele, o governo na ocasião adotou a melhor política internacional fiscal e monetária, que era a lei de responsabilidade fiscal. Foi com o controle do gasto público e com a qualidade do gasto público que se permitiu controlar a inflação. Se não o Plano Real, como os outros planos, Cruzado Novo, Cruzeiro não sei o que, Cruzeiro não sei o que lá, congelamento de preço, quem lembra das fiscais do Sarney que iam no supermercado para verificar se o preço estava subindo. Nada deu certo, só deu certo a lei de responsabilidade fiscal. Então, Capês, é difícil te responder por que a lei não está sendo cumprida. Agora, cabe aos órgãos de controle, Tribunal de Contas da União, Congresso Nacional, que também é fiscal, aliás, é o primeiro fiscal do Executivo, cobrar o cumprimento dela. Muito bem, é o que a gente precisa de economistas e gestores responsáveis, não de mágicos.